que você tem que aprender outras ferramentas e onde que cada ferramenta vai utilizar. Imagino que se você usa Corel e Photoshop, você deve estar pensando agora, não, beleza, se o Corel sair ou se eu usar um pouquinho do Photoshop, eu me viro lá. Só que o Photoshop ele tem outras utilidades, outras funções que não são tão bem feitas para funcionar como funcionariam no Corel e vice-versa. Então vamos pensar o seguinte, você vai usar o Corel, e normalmente as pessoas que usam Corel usam para tudo, mas quando você passa a usar outros programas gráficos, você tem que aprender que esses outros programas gráficos não são Corel. Cada um funciona do seu jeito, com suas particularidades, com suas funções. Então, é muito importante você, se você pensa em migrar para as ferramentas, principalmente da Adobe, você mergulhar na maneira como a Adobe trabalha para que possa produzir de uma maneira que não seja como se você produzisse no Corel. Muitas pessoas, isso eu já passei várias e várias vezes, já vi muita gente reclamar isso, não conseguiram aprender o Illustrator ou o Photoshop muito bem porque tentaram usar ele como se fosse o Corel. Então não é a mesma coisa, apesar de fazer o mesmo fim, né? O fim é o quê? Você tem uma arte digital, o Photoshop e o Illustrator eles não servem para a mesma coisa, eles servem para outras finalidades. Ou pior, melhor, eles servem para a mesma finalidade, mas eles produzem com outra lógica, com outro método de trabalhar. Então, migrar do Corel para outras ferramentas requer que você entenda a cultura daquela ferramenta, como ela se comporta e como que ela trabalha. Se você tentar simular o Corel em outros locais, você não vai aprender. Antes de falar um pouquinho detalhadamente do que cada ferramenta gráfica tem por aí, para a gente aprender a trabalhar, eu quero contar um pouco da minha história pessoal com as ferramentas, para que vocês entendam qual é o fluxo que eu passei por tudo isso. Eu aprendi a usar o Corel em 98. Foi a primeira vez que eu abri o Corel e mexi, foi em 98. E foi meio que paixão à primeira vista, uma ferramenta muito fácil de usar, isso é uma vantagem bem interessante do Corel, você ter uma ferramenta que é fácil de aprender, é fácil de usar. E comecei a desenhar, copiar desenho, eu gostava muito de gibi, então eu pegava desenho de gibi e tentava redesenhar no Corel, olhando mesmo para o gibi e fazendo lá as ferramentas, isso me deu muita prática, muita vivência no Corel. E quase que automaticamente você precisa começar a misturar imagens com os vetores que você desenha. Então, o caminho natural é ir ao Photoshop. Eu não sei porque que naturalmente o pessoal não vai direto para o Corel Photo Paint, porque ele é muito parecido com o Corel. Tanto que o curso que eu fazia na época era Corel Photoshop. Tinha passei por todo aquele curso básico, né? DOS, Windows, Word, Excel, PowerPoint, Corel Photoshop. Então fui para o Corel porque estava na grade do curso que eu fiz. E comecei a misturar os dois programas, então precisava de imagem, ia no Photoshop, fazia alguma coisa, jogava no Corel e comecei a trabalhar com os dois e vivi um bom tempo assim. Até que eu fui trabalhar numa gráfica, isso já em 2003, né? Então já tenho aí 5 anos de experiência com as ferramentas. Em 2003 eu começo a trabalhar numa gráfica e para mim não precisou mudar nada, porque o Corel era... o Lenilson aqui no YouTube tá falando de PageMaker, nem brinca, nem conta o PageMaker, senão o pessoal vai dizer que a gente é velho demais. Eu ainda mexi no Aldus PageMaker, né? Que foi antes da Adobe comprar. E como eu fui trabalhar numa gráfica, era muito confortável usar o Corel, porque tudo vinha no Corel. Então começou a ter um trabalho muito prático, já tinha muita habilidade no Corel, e fui trabalhando dessa maneira bem tranquilo. Só que a gráfica começou a se especializar em atender a agência de publicidade. E ao mesmo tempo, né, na esfera pessoal, eu não me sentia tão criativo usando o Corel Photoshop. Eu sabia usar as ferramentas, mas não me sentia criativo para desenvolver coisas novas, coisas autorais. Então eu ficava limitado ali do que o Corel atendia para pré-impressão. O Corel e o Photoshop.
Nesse caminho que eles começaram a atender agências, começou a chegar arquivo em InDesign, em PageMaker, em Illustrator. Na época tinha os programas da Macromedia, né? Tinha chegava alguma coisa em Fireworks, tinha o programa vetorial da Macromedia, eu não me lembro o nome agora, mas enfim, a Adobe acabou comprando a Macromedia e matando esses programas, tirando eles do mercado. Imagine se fosse o contrário, né? Você só usasse Macromedia, chega um gigante, compra a ferramenta e mata tudo. Aconteceu, muita gente só usava as ferramentas da Macromedia e teve que se adaptar a outras ferramentas, isso já aconteceu, né? Então, para eu ter algum destaque, eu tinha que aprender a usar o Illustrator, os programas da Macromedia, o PageMaker, o InDesign. Então eu tive que forçadamente aprender a mexer nos programas, e isso não me sentia tão confortável, porque eu mexia na marra, mexia porque tive que aprender de qualquer jeito, né? E aí eu passei alguns anos em gráfica, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola técnica, justamente para ensinar lá num curso de pré-impressão, já que eu tinha bastante conhecimento com pré-impressão. E a oportunidade surgiu que tinha turmas de Photoshop, de Illustrator, de InDesign. E se eu soubesse essas ferramentas, eu poderia também pegar essas turmas, e como eu ganhava por hora aula, eu poderia ganhar mais, para não ficar só dando curso de Corel e pré-impressão e Photoshop. Eu comecei a aprender as ferramentas da Adobe justamente para dar mais aula nessas outras ferramentas da Macromedia, né? E da Macromedia e da Adobe, perdão. Então, isso me deu tempo de aprender, quer dizer, eu não aprendi na marra, né? Eu aprendi devagarinho, né? Pegando todo o cronograma do curso para poder ensinar direitinho, para poder aprender bem a ferramenta. Então, quando eu aprendi sem correria, foi quando realmente eu aprendi o Illustrator, aprendi o InDesign, principalmente. O Illustrator também aprendi bastante. Pude aprofundar muito no conhecimento do Photoshop. E a partir daí minha vida mudou bastante, porque eu me senti criativo usando essas ferramentas. Eu pude desenhar com mais técnica, com mais detalhe, da maneira que eu gostava de usar. Eu não me sentia criativo no Corel. Isso é de mim, tá? Então não estou dizendo que você não poderia fazer a mesma coisa no Corel. Pode. Mas eu acabei me identificando, descobrindo outra ferramenta. Então, como que eu ia saber se aquela ferramenta servia para mim ou não se eu não aprendesse a usar ela, tá? Dessa maneira, eu estava muito mais preparado para entrar no mercado, e aí comecei a formar mais gente, comecei a trabalhar com essas ferramentas, e isso me deu uma bagagem gigantesca, onde eu pude entender o que a Adobe fazia, como ela trabalhava, que era diferente do Corel, e que juntar o Photoshop com o Illustrator e com o InDesign me dá muito mais recursos, além do que eu precisava, além do que eu tinha só no Corel, tá?